Bem-vindos a mais um episódio de O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. O tema de hoje é a situação na Ucrânia. Vai ou não vai haver guerra e quais as consequências e para quem? Eu sou Isabel Tavares e tenho comigo Maria Sturcan, analista política e mestra em Segurança Internacional e Terrorismo, José Couto Nogueira, jornalista de política, e António Goxa Soares, professor catedrático do ISEG, que está connosco remotamente. Hoje, uma jornalista do The Atlantic, Anne Applebaum, que por acaso foi aqui apresentada pelo Zé Couto Nogueira, escreve um artigo em que fala na razão pela qual Putin arriscaria uma guerra. Segundo ela, o presidente da Rússia ameaça invadir a Ucrânia porque não quer a democracia, quer que a democracia falhe. Eu, se calhar, começaria por discutir um bocadinho esta ideia. Maria. Temos que pensar que Putin é na pessoa de Putin, porque ele governa basicamente sozinho, mesmo a cleptocracia que ele lidera. Mesmo as pessoas dentro dessa cleptocracia têm muito pouca noção do que é que ele quer efetivamente fazer ou não, o que é próprio de um ex-agente do KGB, Exato. que é o que ele é, na verdade. E, portanto, para mim, o perfil destes líderes nestas situações é muito importante, principalmente num autocrata como Putin, que é diferente de outros autocratas, terá outra história, e tem. E, portanto, alguém que considera que a dissolução da URSS é o maior desastre geopolítico do século XX, o que ele quer efetivamente é preservar ao máximo o seu poder interno e o seu poder na sua esfera de influência, que tem vindo a ser dilapidada, não só com a queda da União Soviética, mas com uma adesão de Estados bálticos à NATO e à União Europeia. E ele despreza totalmente estas organizações, porque estas organizações têm nos seus princípios valores democráticos e, portanto, tudo aquilo que Putin tem feito até nos últimos 10 anos tem servido para o objetivo final, que a mim eu concordo com a Applebaum no que ela diz, na questão de o que ele quer fazer é criar o máximo de estabilização dentro das democracias. Ele quer provar, eventualmente, até às democracias mais novas, e quer plantar a semente da dúvida de que estas novas democracias, não só a Ucrânia, que tem 30 anos de democracia, como, por exemplo, Taiwan, e por isso é que até o eixo sino-soviético está mais forte do que nos últimos, provavelmente, 20 anos, neste momento, é provar, tem o mesmo objetivo que a China também tem, que é provar que a democracia não funciona e que é muito fácil de ser destabilizada. Portanto, ele aqui pôs-se numa situação entre a espada e a parede, sem dúvida alguma, porque tanto compromisso fez que, se não cederem àquilo que eu pretendo, eu vou agir militarmente. Depois, se será ou não uma invasão de plena força ou não, isso aí eu já acho mais debatível, porque há muitas opções que ele pode tomar, mas na verdade aquilo que nós temos visto até de relatórios de intelligence de empresas de segurança privada, etc., é que as forças e a maneira como ele se tem posicionado ao longo da fronteira com a Ucrânia indica que ele está pronto para atacar a Ucrânia. Não necessariamente em casa, porque aquilo que ele tem feito na Rússia não está a preparar o seu povo para um conflito. Portanto, existe aqui, e é muito difícil, e eu não vou conseguir responder esta pergunta, deixo já aqui o disclaimer, se acho que ele vai invadir ou não. Acho que nem eu, nem qualquer analista bastante superior a mim na hierarquia, poderá neste momento dizer qual é que será o outcome deste. Mas parece-me que a nível de simbolismo, o que Putin quer fazer aqui, e mesmo as negociações de trazer pessoas à mesa, de trazer Biden para a mesa, não, isto é uma vitória já para ele. Porque demonstra à Rússia, que é um país em claro declínio, que demonstra à comunidade internacional e aos seus, à sua ainda esfera de influência, que a Rússia é um poder. Que é um poder militar, que é alguém para ser temido e que é alguém que abana o equilíbrio de poder e de segurança ainda na Europa, na Ásia Central, sul do Cáucaso, etc. Portanto, estaremos cá para ver. António Goxa Soares, como é que países com lei combatem um homem sem lei? Nessa perspectiva é sempre difícil, digamos, ter uma abordagem com base no Estado de Direito, porque a questão é uma questão que se coloca no âmbito do sistema internacional. E o sistema internacional que nós temos é um sistema que está, digamos, em mutação. Houve o grande abalo da Guerra Fria, ele não foi reformulado. A Rússia perdeu a Guerra Fria. Os Estados Unidos passaram a olhar para a Rússia, sobretudo a partir da administração Obama, de uma forma em que a Rússia se sentiu subestimada.
e relegada para a categoria de potência regional. E nos últimos anos, e sobretudo a partir, portanto, da questão da Crimeia, que é uma reação a esse downshift da Rússia na constelação das grandes potências, a Rússia passou a pretender um novo reequilíbrio de forças, muito à luz daquilo que é, penso eu, a lógica da atuação do Putin na esfera das relações internacionais, que é a Rússia, potência imperial do século XIX. Ele está a querer criar, digamos, na vertente ocidental, e portanto a Rússia no século XVIII, século XIX, redefiniu o seu quadro de relações políticas ou geopolíticas e, portanto, também de fronteiras na vertente ocidental. Ele está a querer criar ali novas zonas de influência e a querer estabelecer limites a questões que ficaram como que em aberto na indefinição do pós-Guerra Fria. E, portanto, nesse contexto, para ir à sua pergunta, isso tem que ver com uma reformulação não conseguida do sistema internacional no termo da Guerra Fria. Exato. Zé, uma vez eu falei com o embaixador, o Luís Soares de Oliveira, que dizia que a democracia não é uma receita para todos os países. Já imagino o que vais dizer, mas Não força. não imaginas. Quer dizer, primeiro queria dizer que tudo o que eu queria dizer a Maria disse, portanto fiquei um bocado desazado. Mas Peço imensa desculpa, não queria nada disso. mas a questão, vamos lá organizar isto. A questão é o seguinte: o que toda a gente pergunta, toda a gente, é o que é que o Putin quer. Exato. Essa é que é. E o que toda a gente responde é que não sabe. E eu penso que nem o Putin sabe, ou seja, ele tem as motivações, as motivações deles nós sabemos. Agora, qual é o endgame, ou seja, o que é que ele quer como resultado final? Evidentemente que o sonho de recuperar o território da ex-União Soviética ele não quer com certeza, porque não é estúpido, sabe que isso é impossível, mas ele tem duas motivações, uma que é ancestral russa, que é a Rússia sempre se considerou como sendo uma espécie de primo pobre da Europa. Estou-me a lembrar do Pedro I, que fez uma viagem pela Europa, estamos a falar do século XVII, fez uma viagem pela Europa para ver como era a Europa e depois fez São Petersburgo para copiar a Europa. A Rússia sempre teve esse complexo de inferioridade, isso é em relação à Europa, e isso é uma coisa, enfim, está lá, faz parte do DNA deles. E depois a Rússia sempre se quis afirmar como uma potência mundial. Quer dizer, comunista ou não, já o czar também pensava da mesma maneira. E o Putin segue a tradição russa. A Rússia sempre foi uma autocracia, para não dizer uma ditadura. Quer dizer, desde que não me estou a lembrar de nenhum período, a não ser há alguns anos em que o bêbado do Yeltsin andava por lá, e que são não sei quantos anos, mas o que é 6 anos, 5, excetuando esse período mínimo na história, a Rússia sempre foi uma brutal ditadura. Quer dizer, os czares eram... lembremos que, por exemplo, os servos acabaram na segunda metade do século XIX, até essa altura havia servos. Depois do czar veio a ditadura comunista, que não precisamos estar aqui com conversas. A propósito da Ucrânia, morreram 30 milhões de ucranianos no Holodomor, de fome. Morreram de fome. Portanto, nem foi preciso matá-los. Quer dizer, na verdade eles morreram de fome matada, portanto, quer dizer, não foi preciso matá-los. Não, no sentido não precisa gastar munições. Sim. E depois do Stalin vieram todos aqueles ditadores que herdaram do Stalin o poder, não é? Depois houve realmente aquele deslize que não se pode chamar democrático, mas enfim, anárquico, ou lá o que seja. E veio o Putin, que é pronto, a continuação. E o que é que isso significa? O Putin detesta a democracia. É evidente que a democracia... Aliás, há um discurso do Putin em que ele fala na decadência dos valores ocidentais. Em 2005. Que é de morrer a rir, porque ele parece... É assustador ao mesmo tempo. Não, é de morrer a rir. Como é que um tipo diz que fala em decadência dos valores ocidentais, tipo casamentos homossexuais, quer dizer... Ele acha mesmo que a democracia está pela hora da morte. Sim, acha. Isto é o que ele vende, e mesmo a propaganda em casa é muito direcionada para isso.
Ele é realmente reacionário, quer dizer, não é só ser um ditador. Como vocês sabem, pode-se ser reacionário à esquerda e à direita, Certo, não é? certo. Mas ele é realmente reacionário. Ele acha que os valores antigos da família, da religião, não é por acaso que ele foi buscar a Igreja Ortodoxa e criou, inclusive, comandos religiosos, ou seja, batalhões de comandos religiosos, portanto, com motivações religiosas. Bom, eu já me perdi. O que é que eu... Não sei, enquanto nós estamos aqui a falar, eu estava a ver que vão caindo várias notícias e que dão conta de que os 70% das forças estão prontas para invadir isso já a Ucrânia. Não, sim, mas agora mais. Dizes que está por horas, que está por minutos. Há aqui diversas. Não tem nada a ver, mas tem a ver o tipo de informação que se tem a este nível. A informação militar e a fiabilidade. Eu lembro-me quando Blair, Bush, o Aznar e Durão Barroso decidiram invadir o Iraque por causa das armas de destruição maciça, que afinal de contas as informações não eram nada, não havia nada daquilo, tudo mais, era tudo falso. E eu falei com um embaixador, que era o diretor-geral dos assuntos multilaterais, que me contava, mas sabe como é? O Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu-me para fazer um relatório. E a primeira coisa que fazemos nas embaixadas é falar uns com os outros. Portanto, a fonte é toda a mesma. Depois vamos perguntar como é que é com como é que se chama? O MI6. Depois vamos confirmar com a CIA. Depois a CIA diz que tem umas coisas locais e eu não sei quantos. E pronto, então acabamos por fazer um relatório a dizer que, bem, não temos a certeza, mas tudo indica que... Não é? Eu peço desculpa de interromper, mas no caso do Iraque foi especificamente a informação de um iraquiano, que eu não me lembro o nome, que era o grande amigo dos Estados Unidos e que vivia nos Estados Unidos e que ele estava interessado em voltar para o poder, voltar para o poder não, que ele nunca esteve no poder. Enfim, eu não me lembro o nome dele, lembra? Eu também não. Mas foi ele foi a origem repescar de todo este... Sim. Portanto, a minha pergunta aqui tem a ver com a fiabilidade e a credibilidade destas informações que depois dão aso a... É assim tão fácil manipular, no fundo? Mas, Isabel, há fotografias que mostram mais de 100 mil russos perto da frente. Isso é verdade. Não, está bem, neste caso aqui é um bocadinho diferente porque além está tudo mais à vista. Os russos são os experts do intelligence, principalmente de criar falso intelligence. Se ler um bocadinho sobre aquilo que é a história da inteligência, que é uma palavra que a tradução em português faz-me sempre alguma confusão. Sim. Mas se ler um bocado sobre a história do intelligence no mundo, no geral, no século XIX e no século XX em particular, a Europa era muito mais fraca do que a Rússia sempre foi. Portanto, o KGB, mesmo na altura da Guerra Fria, era muito melhor do que a CIA, ou do que o Homeland Security, ou do que a NSA. Portanto, é muito mais fácil provocar qualquer reação. Muito mais fácil. Além que nós tivemos durante muitos anos, e isso foi sendo um bocadinho alterado depois da Guerra ao Terror, um princípio na partilha de intelligence que era o need to know. E, portanto, as agências não cooperavam. Era preciso saber, é preciso que houvesse uma necessidade de se ter aquela informação para haver partilha de informações, não é? Porque o mundo do intelligence vive muito da desconfiança, mesmo até dos nossos aliados, porque nunca se sabe o que é que está por trás, não é? Principalmente num mundo cada vez mais globalizado e com interesses que entram em conflito tantas vezes, é muito difícil. Agora, que nós estamos na época mais avançada de sempre ao nível da produção e de partilha de intelligence, sem dúvida alguma. Portanto, acho que agora seria uma altura em que nós até podemos confiar naquilo que está a sair. A maneira ou não, como aqui... Ou seja, depois a comunicação social vai sempre partilhar aquilo que os meios de intelligence queiram que a comunicação social partilhe. Até onde a deixam ir, não é? Até onde a deixam ir. Portanto, há muito jogo do chamado backdoor diplomacy, backdoor military, que não vem para cima da mesa Por isso é que nós vivemos nesta coisa a comunicação social, a bem que informa, e é bom que o faça, ao mesmo tempo pode criar assim uma nuvem de medo, e isso só ajuda a um lado da barricada, a meu ver. Podemos argumentar que o Putin faz isso por propósito. Exatamente. Mas é exatamente por aí que começou, é pela manipulação E atenção, porque estava a falar há bocado do Putin e eu queria acrescentar uma coisa. O Putin não é um nacionalista. O Putin é um nostálgico imperialista. Ele vive daquilo que é um nostálgico imperialista, tal e qual. É um nostálgico imperialista. Pois foi o que eu disse. É uma pessoa que vive
para o passado. Eu acho que primeiro ele é putinista. Putinista, exato. Ele é por ele próprio. Ele, acima de tudo, é por ele próprio. E a seguir é um Sem nostálgico. dúvida. Exatamente. Sem dúvida. E retirou da queda do Muro de Berlim, porque isto é importante. Isto são aqueles fun facts da história que explicam bastante sobre porque é que Putin é quem ele é no mundo onde nós vivemos, não é? Porque ele podia ter avançado, como por exemplo Deng Xiaoping fez na China nos anos 90, em abrir ou aprender, mesmo que não concordasse com o mesmo estilo de governo ou de sistema político, aprender o que é que a abertura pode fazer a um sistema como a China. Pronto, e Deng Xiaoping é o maior responsável pelo crescimento da China, a meu ver. Putin era agente do KGB na Alemanha Oriental na altura da queda do Muro de Berlim. Portanto, aquilo que ele não viveu o entusiasmo dos anos 80 da política do Glasnost, da abertura. Ele não viveu esse entusiasmo todo. Aquilo que ele viveu foi um período de extrema incerteza, de dissolução de tudo o que ele conhecia enquanto estruturas, de tudo aquilo que era a retórica da vida dele, que estava a desmoronar, e ele tira a lição de que a espontaneidade, tudo que é retórica anti-autoritária, conversar sobre democracia, permitir mudanças políticas são elementos de perigo. E isto é princípio número 1 na atuação de Putin. E depois, como bom agente de KGB que é, não confia em ninguém. E, portanto, nós dizer que não se sabe o que é que vai acontecer é mesmo verídico, porque eu não sinto, segundo o meu perfil, que ninguém à parte dele sabe o que é que ele vai fazer a seguir. Uma tentativa de saber o que é que ele vai fazer faz-se, e vários comentadores têm feito, através dos resultados, ou seja, o que é que ele obteria se ele invadisse, quais seriam as vantagens que ele teria de invadir e quais seriam as desvantagens. Portanto, porque poderia ser essa a motivação dele, não é? Pesar os prós e os contras, muito friamente, e a partir daí tomar uma decisão. Por isso é que eu disse ao princípio que nem ele sabe. Ele vai pressionando. Segundo eu li hoje, já aumentaram as tropas junto à fronteira e em cima, parte de cima da Ucrânia, como é que chama aquela república que ainda é pior, do Lukashenko. Da Bielorrússia? A república que ainda é pior. Da Bielorrússia. A Bielorrússia é o irmão... Exato. É uma colónia. É uma colónia. Portanto, também há tropas russas da Bielorrússia, que se chama Belarus agora, nós não nos habituamos, mas é o nome atual, é Belarússia. Eu continuo a dizer Bielorrússia. Eles pediram oficialmente... Passa a alterar a nomenclatura? Sim, eu acho que é para não se parecer com Rússia, não sei. Mas é Belarus, é o nome oficial. Atualmente. Portanto, não sabia. As manobras na Belarus são manobras do exército belarusso com o exército russo. Russo, claro. Junto da fronteira da Ucrânia. Que é o que eles estão a usar como pretexto a dizer que nós estamos a fazer um exercício militar. Claro. Que acaba no dia em que acabam os Jogos Olímpicos de Pequim. A questão é o seguinte: a aproximação à China é um assunto. Isto é outra questão. Um assunto que tu tocaste que é interessante, porque é assim: a China e a Rússia não se veem com bons olhos desde nunca, na verdade, quase. Sim. Tem maneiras muito diferentes de ver aquilo. Isso, aliás, viu-se como os países comunistas, alguns aderiram ao comunismo chinês. Sim, são duas correntes diferentes. São correntes diferentes. E, portanto, desde essa altura que eles... E depois, quando a Rússia caiu, precisamente os chineses... essa história do Deng Xiaoping é muito interessante, porque os chineses viram que a Rússia abriu a economia, abriu a política, portanto, deixou de ter um partido único, mas manteve a economia sob controle e foi uma desgraça. E, portanto, o Deng Xiaoping, como pessoa muito inteligente que era, decidiu fazer o contrário, ou seja, abriu a economia e manteve a política à rédea curta. Portanto, ainda mais se formou uma divisão. Neste momento, o Putin precisa da China, porque a China tem tudo aquilo que o Ocidente quer tirar ao Putin. E não é pouco, não estamos a falar só de sanções económicas, estamos a falar da indústria dos microchips, que a Rússia não tem e que precisa de comprar, estamos a falar de uma série de... A Rússia praticamente só tem gás. A única coisa que a Rússia tem para vender é gás. E precisa de comprar tudo. Quer dizer, não batatas não precisa, mas... Digamos... António, esta coisa da União Europeia e os Estados Unidos passarem o tempo a gritar sanções e a dizer que vão impedir isto, embargar aquilo e tudo mais, mas na verdade o poder para fazer estas coisas todas chega a uma altura, é pouco, porque eles ameaçam, mas isso prejudica todos, em boa verdade. Pois, em relação à União Europeia, as sanções têm sido um pouco uma faca de dois gumes, porque a União Europeia
teve aquela experiência das sanções de 2014, e pelo modo como as sanções são aprovadas, e, portanto, são aprovadas pelo consenso dos Estados-membros, elas têm que ser sempre objeto de um processo de negociação muito complicado. E que as sanções são sanções de natureza económica e, portanto, elas afetam interesses económicos dispares dos diferentes Estados-membros. Portanto, todos os Estados-membros acabam por compor o modelo da sanção aplicável em função de uma série de peculiaridades que assistem à vocalização dos seus interesses nacionais. E hoje, ou agora muito recentemente, o Financial Times trazia uma avaliação das sanções de 14 e com a forma como a Rússia a Rússia e depois agora recentemente a Bielorrússia, quando a Bielorrússia interceptou aquele avião da Ryanair. Sim. E houve umas sanções da União Europeia, como a Bielorrússia conseguiu no mercado do potássio, que é a matéria-prima com mais, digamos, visibilidade nas suas relações económicas, como ela conseguiu praticamente reduzir o impacto dessas sanções, sendo certo que depois logo a seguir houve uma subida do preço dessa matéria-prima. E, portanto, o processo de decisão na União Europeia acaba um bocadinho por afunilar a tempestividade das sanções e a forma, digamos, e o próprio impacto que as sanções terão, porque elas são sempre aprovadas com uma série de derrogações em função dos diferentes interesses nacionais, porque todos os Estados acabam por fazer passar as várias empresas que estão atravessadas no relacionamento económico com a Rússia, ou com a Bielorrússia, ou com o país objeto de sanções. Nos Estados Unidos não, o processo é nacional, há um processo federal, o próprio sistema de poder também é diferente, é o presidente e, portanto, tem mais mecanismos para fazer passar esse mesmo tipo de instrumentos de pressão no plano da comunidade internacional. Também neste caso, portanto, são instrumentos que estão na fronteira entre o chamado soft power e o hard power. Acabamos por ter também uma situação distinta entre os Estados Unidos e a União Europeia. Uma das coisas que esta crise, ou enfim, esta escalada tem demonstrado é que o Putin, se tem um objetivo em relação à questão europeia, é de reduzir a União Europeia e fazer sempre um diálogo preferencial a nível bilateral. E, portanto, com os seus interlocutores históricos, que são as potências europeias, a França, a Alemanha, o Reino Unido, neste caso aqui um pouco a Polónia, se bem que historicamente a Polónia teve aqueles hiatos no relacionamento com a Rússia, por questões que sabemos, e portanto, e também já entrou o sultão otomano, agora mais recentemente, até de uma forma mais assertiva do que as potências europeias. E, portanto, da parte das potências europeias que estão na União Europeia, tem havido uma extrema cautela nas tradicionais, França e Alemanha, na questão de como lidar com enfim, a ameaça russa na questão da entrada ou não em território ucraniano. E têm sido muito mais, digamos, impetuosos os líderes britânicos e os líderes turcos que não a França e a Alemanha, não é? E eles hoje estão concertadamente, um foi ver o Putin, o outro foi falar com o Biden, não é? E amanhã vão falar com o presidente da Polónia, que é o Falcão, acaba por ser o Falcão, dentro da União Europeia em relação à ameaça russa. Eu posso acrescentar que realmente os interesses europeus são diferentes, porque, por exemplo, a Alemanha, o problema é que abastece de gás russo e a Alemanha não pode viver sem esse gás. Portanto, não pode passar um inverno sem o gás russo. Esse é o caso, o problema da Alemanha. Os ingleses, os oligarcas russos têm milhares de milhões de libras investidas em Inglaterra, no mercado de capitais inglês e no real estate, como é que se diz? No imobiliário de Londres. Eu vi em fotografia casas de oligarcas russos em Londres com 4 subterrâneos e no subterrâneo menos 4 tinha uma piscina, coisas desse nível. Portanto, os ingleses não têm interesse podiam facilmente, por exemplo, congelar os bens desses oligarcas, mas isso seria mau para o mercado de capitais inglês, que, como sabemos, o mercado de capitais de Londres
é o maior do mundo e, quer dizer, é a única coisa que lhes resta. A Inglaterra é aquilo, não tem mais nada. Portanto, cada país tem a Alemanha, a Inglaterra, a França, não sei exatamente qual será eu penso que o Macron neste momento está mais interessado em parecer um grande estadista por causa das eleições que vêm aí. Portanto, de acordo. É uma atitude mais superficial. Maria, e Portugal? O que é que Portugal tem a perder? Falando em termos europeus primeiro, nós achamos sempre que está tudo lá longe. Não, mas isso é uma coisa, faz-me lembrar, bem, é um bocadinho diferente ainda assim, mas a Primavera Árabe, não é? Aquilo fica tudo lá, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Sim. Mas, na verdade... Nós somos um país um bocadinho longe dessas questões da segurança e da defesa, não é? Nós acabámos de vencer os russos em futsal. Em futsal. Eu acho que é isso que nos importa mais do que outras coisas. Não, é assim, a única maneira como nós podemos participar, ou as Sim, implicações que teremos é mais a nível das nossas Forças Armadas, não é? De destacamento para a NATO. O que já acontecia, só que antes a NATO, e isto é uma coisa importante que advém deste conflito, não que seja bom, mas pronto, que a NATO finalmente vai ao encontro da sua gênese, para aquilo para que foi criada. Que era conter na altura a ameaça socialista russa, não é? Da União Soviética, portanto... Comunista, não socialista. Sim, socialista do socialismo Sim. soviético. Pronto, comunista. Neste momento temos uma NATO mais focada naquilo que foi feita para... Pronto, que foi estruturada para fazer. A Europa devia ou não ter um exército europeu, a União Europeia? Isso é muito complicado. É muito complicado. É muito difícil. Porquê? Eu agora estou-me a rir porque estou-me a lembrar de que este fim de semana disse: vou ao podcast falar sobre esta questão da Ucrânia, e uma amiga minha que não percebe nada disto, ou que, pronto, interessa-se, mas não percebe nada, diz-me assim: pois é que aquilo lá não está nada fácil. Que eu acho que é isto que as pessoas acham. E é a mesma coisa com o exército da Europa. É que a questão de nós conseguirmos um exército europeu requer uma série de compromissos, principalmente a nível... e o António provavelmente até poderá falar sobre isso um bocadinho mais, de uma forma técnica mais com mais propriedade. Precisa, com mais propriedade do que eu, que não sou jurista. Precisa de uma série de entendimentos muito concisos e muito estanques entre todos, para nós conseguirmos efetivamente colocar forças nacionais ao serviço de um exército europeu, o que é algo que me parece que em variedíssimos países desta União não será possível, e dependendo dos líderes que lá estiverem à frente, principalmente a Hungria será provavelmente a primeira a bloquear uma coisa deste género, como bloqueia tudo o que sejam entendimentos a nível da segurança. E, portanto, esta situação demonstra-nos, sim senhor, uma necessidade. Por um lado, demonstra que a NATO tem um propósito para existir, que não sejam operações cirúrgicas nos Afeganistãos da vida e etc., que foi o que fizeram nos últimos anos, e bem, mas demonstra quão frágil a Europa é quando há um conflito tão iminente, claro, pelo menos a nível de percepção, quando existe uma ameaça externa, na verdade, à porta da Europa, porque nós só sabemos lidar a nível estrutural na União Europeia com as consequências de conflitos à nossa volta. O que advirá desta crise, se houver efetivamente um conflito na Ucrânia, aquilo que é pior para nós, e Portugal aí, sim senhora, terá com que se preocupar, que é a onda de imigração ou de refugiados e de exilados políticos que daí advirão. Pronto. E voltamos à mesma conversa, o que depois as extremas, principalmente à direita na Europa, depois alavancam como aqueles que nós estamos a dar, mas porquê que nós temos que abrir a porta, não é? A soberania, a defesa do nacionalismo, etc., que não faz qualquer tipo de sentido numa união em que nós vivemos, não é? Em certas matérias, obviamente que sim, mas a nível de discurso, não. E não esquecer, atenção, que Putin tem financiado nos últimos 10 anos muitos grupos de extrema-direita exatamente para aquela primeira... Claro. A primeira pergunta que me fez em relação à democracia, essa é uma das maneiras de estabilizar e tudo o que eles fazem a nível ciber, nunca esquecer as eleições de 2016 dos Estados Unidos. Portanto, Portugal, nós somos bons na diplomacia, somos bons a acolher, que é bom. Temos é que ter infraestruturas para isso e não esquecer que nós estamos a meio de uma pandemia, uma crise financeira, infraestruturas e dinheiro, e nós não investimos efetivamente em Portugal, porque não tem que ser até geograficamente para nós, historicamente, uma dessas preocupações de investirmos muito em segurança e defesa. Nós preocupamos-nos com outras coisas, não é? Claro. Porque somos um país com uma economia estruturalmente
fraca, tem tido má gestão pública durante muitos anos e, portanto, há um segmento infindável de coisas que têm de ser resolvidas na nossa sociedade. Aliás, nós nas eleições ninguém fala de política externa. Não, claro que Não, não, não. nem pensar. Pronto, há assim umas pessoas que têm umas coisas a dizer e ainda bem, mas ninguém fala de política externa. Portanto, nós estaremos ao lado dos aliados, ao lado do bloco democrático, para dizer estamos aqui emprestando os nossos soldados para estas missões, etc. Estaremos aqui para apoiar e para receber pessoas e graças a Deus recebemos-las bem. Resta saber se depois este dinheiro do PRR terá que ir ou não para este tipo de consequências, que é uma coisa que eu acho que não se previa e, portanto, a um nível mais extremo diria que talvez por aí. Eu só queria lembrar, ao nível da anedota, que a única vez que houve uma tentativa não de um exército europeu, mas de uma força europeia, foi no Líbano, e uma das condições é que o general que comandava era 6 meses um francês, 6 meses um italiano. Portanto, Rotatividade. uma força que o comando muda de 6 em 6 meses para agradar a todos os países. Eles no Líbano era uma missão de paz. Não? Sim. Era para servir de tampão entre... De tampão, exatamente. Vou fazer ao António a mesma pergunta, mais ou menos, que fiz à Maria, que é, o António concorda ou não com o exército europeu? E quais são as dificuldades práticas de o conseguir? Pois, Isabel, este ano cumprem-se os 70 anos do Tratado da Comunidade Europeia da Defesa, que era um exército europeu. E esse exército foi talvez a forma mais avançada das discussões entre os Estados da Europa Ocidental para a criação de um exército europeu, justamente de proteção em relação à União Soviética da altura, que era o perigo mais forte na sequência da Guerra da Coreia. E esse tratado acabou por ficar sem efeito, porque após muitas renitências em França, à esquerda, mas também à direita, os gaullistas não o ratificaram. E, portanto, a questão da defesa europeia ficou ali a marinar no imaginário dos eurocratas e, enfim, daquelas correntes que na altura eram marginais, que viviam ali enfim, naquela bolha de Bruxelas. Depois, com o tratado com a criação da União Europeia, em 1992, havia essa ideia. E a União Europeia foi criada, mas chocou na realidade de uma guerra europeia, que foi a guerra da Jugoslávia e da sua incapacidade para ter uma intervenção, digamos, de préstimo para o conflito sangrento que teve lugar. E, portanto, no rescaldo da paz na Jugoslávia, houve uma iniciativa franco-britânica que depois levou a que se fossem dados passos concretos em matéria de segurança europeia, não de defesa, mas de segurança. Eu acho que foi isso que foi o que se alcançou mais, porque o Tratado de Lisboa também tinha a questão das cooperações, era uma cooperação permanente em defesa, só para países muito avançados, muito engajados com a questão militar, e portanto onde Portugal ficaria claramente fora, porque não preencher essas condições, mas que isso também não foi posto em prática. E agora com a saída do Reino Unido, que era o mais... seria talvez enfim, o tem o maior exército. O maior exército, claro. Eu acho que essa questão vai ser difícil de se recolocar, não é? Vejo com dificuldade a Alemanha e a França, enfim, no curto ou no médio prazo, comprometerem-se num exército europeu. Zé, eu cortei-te a palavra. Não, eu estava a pensar que nós somos um condomínio de luxo rodeado de favelas, mas que não tem muro. Não tem muro nem tem guardas de segurança. Portanto, estamos aqui... e além disso mandamos vir os nossos bens, energia, batatas e tal, dessas favelas. Portanto, estamos mesmo a pedi-las. Estamos a pedi-las. Estamos mesmo a pôr-nos a jeito. Maria. Estava a perguntar que tipo de invasão é que poderá acontecer. Sim. O que é que ele pode fazer? Então, ele já fez algumas coisas, não é? Ele, nomeadamente na região de Donbass, onde tem estado desde 2014, porque ocuparam a Crimeia, e depois o que é que Putin tentou fazer? Que é uma tática bastante já familiar para ele, que é instituir governos fantoches ou protogovernos ali naquelas... Ele tentou
na altura, isto de nota à parte, os ucranianos são bastante contra a agressividade russa. Portanto, a maioria, pelo menos assim os dizem as estatísticas. E ele, na região de Donbass, decidiu que ia tentar recrutar locais para serem os donos ali do pedaço a seu mando, não é? Portanto, porque Putin gosta de governar assim, é assim que ele acha que vai influenciar. Já Lukashenko tem na Assim, uma coisa entre as Bielorrússia. milícias e a máfia. Exatamente. É preciso ter atenção a uma coisa a nível do que será o ataque militar, que ele agora ele poderá ir para uma coisa para uma estratégia que também já é bastante tradicional, que são os false flags. Ou seja, são incidentes que são encenados pelo Kremlin para justificar a invasão, ou seja, como se fosse uma nova doutrina Brezhnev, para quem não saiba, a doutrina Brezhnev concedia à União Soviética legitimidade para intervir em qualquer sítio onde eles achassem que o seu ideal de governo estivesse ameaçado, e portanto é mais ou menos uma adaptação da doutrina Brezhnev, onde considera que o status quo daquilo da sua esfera de influência esteja em perigo. E portanto isto já aconteceu agora no Cazaquistão, aliás, há pouco tempo, já controla Lukashenko, e portanto a Ucrânia seria o passo seguinte mais lógico. Portanto, o que ele pode fazer, fala-se em criar uma ponte entre Donbass e a Crimeia, uma série de micro-operações que nada podem mais ser do que motivos para criar a tal destabilização interna, o que levaria a protestos em massa na Ucrânia, portanto, destabilizando Kiev, e que a partir daí a Rússia dissesse: mas se eles estão nesta instabilidade e não se sabem governar a si próprios, nós, para a nossa própria segurança, temos que intervir. E na verdade é o que ele tem feito. Eu não creio que ele queira verdadeiramente o controle daquela região. Considera-se controlar a Rússia, basicamente não lhe ganha nada. Sim, podia lá pôr outro Yanukovych. Sim, eu acho que é mais isso que eu gostaria. Podia lá pôr outro. Mas primeiro que ele chegue até Kiev, não sei se isso será um custo que ele queira efetivamente, realmente, pagar. Embora tudo indique que sim, tudo indique que ele está disposto a isso. Tudo indica que neste momento para a Rússia a não ação é mais custosa do que efetivamente pagar esse preço. E eles agora até têm uma economia bastante estável, ou pelo menos têm reservas financeiras para se aguentar na primeira fase de sanções. E Putin tem em casa uma situação muito complicada. Tem a pandemia, tem a economia a cair a pique e tem os maiores protestos anti-Putin que se viram nos últimos nem sei quantos anos. É interessante que na Rússia, dentro da Rússia, eles não falam nesta situação da Ucrânia. De todo, porque a propaganda diz ao contrário. Pois. E esta diplomacia só ajuda. Atenção, eu sou um bocadinho menos pró-Ocidente nesta situação da diplomacia. A diplomacia é muito importante, mas é preciso conhecer quem é que está do lado de lá para saber se a diplomacia vai funcionar ou não. É bom que se façam estes esforços diplomáticos, porque diz até às nossas democracias que nós estamos a pôr os nossos instrumentos em cima e estamos a defender os nossos valores. E estamos a tentar proteger o nosso território. Isso é bom. Agora, eu acho, daquilo que tenho visto, que o Ocidente está a jogar bastante o jogo russo. Porque Putin abana os acordos de Minsk, que para quem não saiba são os acordos os protocolos formados em 2014 como tréguas ou cessar-fogo no conflito de 2014 entre a Rússia e a Ucrânia, que até agora nunca foram cumpridos nem pelo um lado nem pelo outro, não é? Portanto, são acordos um bocadinho que tem que ser este arremesso de culpas, porque eles também, se eles não cumprem, eu também não vou cumprir, etc. Portanto, andamos aqui neste bate-boca. Claro. E enquanto Putin vai para abanar os acordos de Minsk e dizer eu tenho aqui os acordos, eu quero isto e eu tenho disponibilidade para me sentar à mesa com o líder do mundo livre, como Biden e outros líderes europeus, dá a impressão de que a diplomacia está a funcionar e que ele está a ser esse diplomata que não é. Não é de todo, e portanto Moscou continua a utilizar a mesma estratégia enganosa que conhece tão bem, porque as suas intenções expansionistas são cada vez mais ignoradas e, portanto, isto não é novo. Esta tentativa de dividir a Ucrânia não é uma coisa nova, já aconteceu em 2004 e em 2014, porque a Ucrânia é a ex-República Soviética mais importante para Putin, porque era a segunda maior e era a segunda maior economia. Portanto,
há aqui uma ligação histórica, e Putin escreveu, aliás, o verão passado, um ensaio, basicamente, sobre a história toda da Ucrânia, justificando historicamente porque é que a Ucrânia não é uma nação soberana, porque é que a Ucrânia é uma extensão da Rússia. E ele acredita mesmo nisto, e portanto, se a Rússia ainda não desistiu deste plano, isto significa, por A mais B, e parece-me evidente, que todas as medidas de dissuasão ocidentais, sanções, etc., têm falhado. Porque senão ele já teria desistido disto há muito tempo. Existe uma grande incompreensão do modus operandi russo, e se o Ocidente continuar a ignorar este perigo e aquilo que é a falácia dos acordos de Minsk, isto vai efetivamente, mais tarde ou mais cedo, seja uma invasão em larga escala, ou pequenas ocupações de territórios, ou o backup de separatistas, etc., o que isto levará efetivamente a uma vitória para Putin na divisão da Ucrânia, enfraquecendo-a, tornando-a num Estado mais pequeno, que no fundo é aquilo que ele sempre pretendeu. Mas a Europa não tem força, nem não tem maneira nenhuma de se opor. Os Estados Unidos não vão entrar noutra guerra. Não. E o Putin sabe isso, sabe que a Europa é impotente e que os Estados Unidos não vão meter-se noutra alhada. Não, são custos políticos altíssimos. Não... Sim, e custos reais. Militares, mas custos mais é muito perto do neste Afeganistão. cenário que estão aqui a traçar, então, quer dizer, o que é que se espera? O que é que seria? Não há, na verdade... Não há. Há aqui uma impotência, não há, há uma potência e muitas impotências. Mas mesmo assim, porque é que o Putin... Mas aí é que está o que nos deixa todos, enfim, na dúvida, sabendo, como o Putin sabe, que a América não se vai meter, os Estados Unidos não se vão meter numa guerra, e sabendo que a Europa não pode, porque não tem maneira como, não tem nem soldados, nem coisa nenhuma, porque é que ele não ataca. Portanto, ele não ataca. Porquê? Porque tem... Bem, mas também é que ser o primeiro a avançar também tem aqui uma... Porque tem custos. Claro. Mas quais são os custos? Além de... vai ser um massacre, não é? Quer dizer, vão morrer milhares e milhares de ucranianos e de russos. Sim. Mas é ucranianos e russos, não é nenhum de nós aqui. Exato, e aliás, a Rússia é muito superior ainda a nível militar, não é? Sim, muito. Por isso é que eu acho que ele não precisa de invadir para atingir estes objetivos. Ele consegue na mesma, que ele tem vindo a crescer o contingente militar desde abril do ano passado. Isto tem sido uma operação já, sim, com alguma conta, peso e medida. Ele sabe o que é que está a fazer. Este crescimento foi mascarado como o tal exercício que falávamos há bocado da Bielorrússia, que vai terminar a 20 de fevereiro. O que coincide, há bocado estávamos a falar dos Jogos, que eu disse que isto era outra conversa, que é os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, e a Rússia não vai querer desviar a atenção internacional deste seu aliado com quem finalmente conseguiu uma relação mais ou menos pacífica, como já tinha feito, aliás, na guerra com a Geórgia em 2008. Estava na altura a passar-se os Jogos Olímpicos e a China não ficou muito contente por desviar as atenções internacionais, a Rússia ter desviado as atenções internacionais para aquele conflito. E, portanto, a China também, por outro lado, e a Rússia também o sabe, não se vai sacrificar daquele que é a sua pretensão maior, que é ser a grande potência do século XXI, e não vai nunca pôr isso a perder, porque Putin tem um sonho nostálgico de voltar a ter uma espécie de União Soviética, pronto, nunca seria a mesma, mas um impériozito ali a leste, e que volta a ser uma potência, um contender nas relações internacionais, ou alguém que tem algum peso, que não deixa de ter, mas eu acho que será mais na parte ciber e na ameaça que eles representam. Aqui a China vai ser a maior potência do século XXI, não há dúvida sem nenhuma. Dúvida alguma. E jamais eles vão pôr ninguém ao seu lado. Não precisam. Não. Nunca precisaram. Não é agora. Tem tudo. Tem tamanho, população, controle, tudo. Tem tudo o que é preciso.
Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu espero que tenha ficado algo, que se tenha feito alguma clareza, alguma luz sobre esta questão que não seja só essa de que aquilo lá não está fácil. Aquilo lá não está fácil, que é o que toda a gente. Não é a primeira vez que me mandam mensagens a perguntar: olha, o que é que se passa por lá? Exato. E apetece-me responder: aquilo por lá não está Não fácil, está mas é um fácil. bocadinho mais complexo que mais isso. complexo que isso. Sim. E eu queria perguntar, já sei que acharam muito fácil a questão de dizer quem é o sapo nesta história toda e à luz da fábula do sapo e do escorpião, quem é que é o sapo? Mas eu se calhar até vou fazer isto um bocadinho mais na Europa, isto visto na União Europeia e não na Europa. Na União Europeia, quem é que é o sapo e quem é o escorpião nesta história toda? Que se calhar as coisas assim ficam mais interessantes. António. Na União Europeia, eu vou ser um bocadinho malévolo, mas e eu acho que vou dizer que o sapo é o novo chanceler alemão e o escorpião são os países bálticos, as ex-repúblicas soviéticas. Uhum. Zé. Acho muito interessante este comentário. Eu, baixando o nível, diria que o sapo é o Boris Johnson, por questões físicas. E o escorpião é impossível. O que é dentro da Europa, não sei. Não vejo nenhum escorpião. Infelizmente, não vejo nenhum escorpião na Europa, porque até era bom que a Europa tivesse um escorpião com bastante então, veneno. quando eu falo em União Europeia, falo também nos Estados União Unidos. Europeia, sim. Falas... Sim, porque Dos na aliados. realidade são exatamente. Não, mas não há alguns nenhum aliados escorpião. O único escorpião seria a China. Na cena internacional, o único que, apesar de não ter nada a ver com nessa estas... tua perspectiva de que eles nunca estiveram tão próximo e tão... Não, porque a China o Putin é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa por ele, Putin. A China é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa pelo Partido Comunista Chinês. Portanto, quando o Putin morrer, acaba o putinismo. Mas quando o Xi Jinping morrer, não acaba o Partido Comunista Chinês. Portanto, ok? Sim, é bastante diferente. É bastante pior, não é? Uhum. Porque com certeza que o sucessor do Xi, que ainda deve estar para vir, porque ele vai ficar... Ele agora, pronto, ainda fez alterações para ficar lá mais tempo. Não, claro, ele vai ficar Vai ficar até ao fim. Até ao fim, mas o sucessor não vai ser melhor que ele, até porque vai herdar um país controlado a um nível orwelliano nunca visto. Eu acho que nem a Coreia do Norte é controlada. Quer dizer, a Coreia do Norte é fácil de controlar porque é um país muito pequenino e muito pobrezinho. Sim. A China é um país colossal, com uma população colossal, que se pode dar ao luxo de ter um campo de concentração para 1 milhão de pessoas, não é? Quer dizer, pode fazer o que... Luxo. Knows no limits. Não há... A China está para lá de tudo que a gente possa imaginar. Portanto, esse é que é o escorpião, de facto. Uhum. Maria. Eu vou fazer aqui uma simbiose, porque acho que a questão do próximo chanceler alemão, ou da Alemanha em si, acho que será o sapo, porque é sem dúvida a maior potência europeia mais dependente da Rússia e que se tem mostrado até bastante, infelizmente, pouco segura no que é que acha que deve fazer ou não, apoiar ou não no que está para vir, o que não abona a favor da União, seja europeia, seja dos nossos valores e das democracias ocidentais ou liberais, se quisermos. E o escorpião, a China, exatamente por este motivo. Já ia dizer a China de qualquer maneira, portanto, olha, eu roubei ao princípio, roubou-me agora. A China, ia dizer a China exatamente pelos mesmos motivos. Acho que é muito mais inabalável, tem muito mais recursos, tem uma crença muito mais profunda e uniformizada na maneira como o seu Estado deve funcionar, independentemente de direitos humanos. Isso para eles, como diria um treinador de futebol, é pinners e não faz grande diferença.
muito menos agora, que desde que a União Europeia entrou em crise financeira, aceitámos deitar fora tudo o que tínhamos feito ao nível dos direitos humanos, porque se faziam bastantes concessões. A China tinha que, para ter acesso a certas coisas, tinha que fazer concessões a nível dos direitos humanos, e nós deitámos isso tudo para o lixo quando decidimos que não tínhamos dinheiro para nos governarmos e para governarmos as nossas infraestruturas e etc. Portugal é um bom exemplo disso. Portanto, acho que vamos viver tempos muito interessantes, e este conflito proxy pode indicar mudanças drásticas no continente europeu, mas também no equilíbrio de poder e na maneira como nós passamos ou não vamos começar a olhar para esta nova Guerra Fria que já estamos um pouco a viver noutros contornos, mas acaba por ser a mesma coisa, porque ainda não parámos de ter esta luta entre democracias liberais. Quando nos vendiam o fim da história, em que a democracia liberal ia entrar por aí adentro e que íamos todos perceber que aquilo é que era bom, não foi nada assim, e portanto agora vivemos uma nova Guerra Fria com armas muito mais poderosas e muito mais silenciosas, nomeadamente a nível de tudo o que é cibersegurança. Sim. Portanto, cá muito estaremos. bem, e nós aqui já falámos do traumatismo ucraniano, já falámos de futsal, já falámos de futebol e de treinadores. Conseguimos dar aqui uma volta fantástica a este tema. E é com esta nota que terminamos a nossa conversa. Muito obrigada, Maria Sturcan, muito obrigada, Zé Couto Nogueira, muito obrigada, António Goxa Soares, por terem aceitado este convite. E nós voltamos para a semana para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque não conseguiram fugir à sua natureza. Até lá.